Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amanda Dutra, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de algo essencial, a higienização da sala e dos materiais de trabalho. Afinal, cuidar disso é tão importante quanto o design de sobrancelhas em si. Manter tudo limpo e organizado não garante apenas a segurança das suas clientes, mas também mostra o seu profissionalismo. E o melhor, garante uma experiência mais agradável e confiável. Fique comigo até o final que eu vou compartilhar um checklist para você aplicar na sua rotina de trabalho e garantir que a sua sala esteja sempre impecável. Por que a higienização é tão essencial? Quando a gente realiza um procedimento na nossa cliente, a gente não higieniza os materiais da forma correta, a gente pode ter uma contaminação cruzada. E o que seria uma contaminação cruzada, Amanda? Seria uma contaminação que passa de ferramentas para outros clientes. Por exemplo, realizei uma nanopigmentação com o meu Tebori, não higienizei o Tebori da forma correta e essa minha cliente ela tinha uma doença. Posso passar assim para a próxima. E isso pode ocorrer também se eu não estiver protegida, se eu não estiver usando máscara, se eu não estiver usando luva, isso também pode me contaminar. Então isso é uma contaminação cruzada. A gente também tem infecções causadas por materiais não higienizados. Então, além de uma contaminação cruzada, a gente pode usar de repente uma pinça, né, que passou pelo procedimento e aí a pessoa acabou sangrando um pouquinho, ou a pele era mais oleosa, a pessoa tava, né, com alguma bactéria no corpo ou tinha realmente alguma doença e a gente acaba passando para nossa próxima cliente. Isso é muito sério, é muito grave, a gente deve sim higienizar da forma correta os nossos materiais para que a gente não passe essa infecção adiante. Outro ponto bem importante na percepção dessa higienização é o impacto negativo, né, na percepção do cliente sobre o seu trabalho. Por exemplo, a Amanda faz sobrancelhas e a gente sabe que nós mulheres a gente acaba perdendo bastante cabelo. Então o nosso chão ele deve estar sempre limpo, sempre bem varrido, né? Às vezes cai uma rena ou um pigmento no chão, a gente deve limpar para que realmente a gente consiga receber esse cliente da melhor forma. Então, manter o chão limpo, manter a gente protegida, né, com luva e máscara, faz ele perceber que realmente a gente cuida bem dele e está preparada para atendê-lo da melhor forma. E outra coisa que eu sempre trago também nas minhas dicas para vocês é a implementação da ficha de anamnese a cada atendimento. Tá, Amanda, mas por que a ficha de anamnese ela é tão importante? Então, na ficha de anamnese, a gente traz alguns pontos específicos para a gente conhecer melhor o nosso cliente. Então, a gente traz algumas doenças que a gente precisa, né, ter um cuidado maior ou realmente vá prejudicar na nossa fixação do produto. Então, com essa ficha, a gente consegue realmente entender bem as necessidades do nosso cliente. Então, a gente, a cada começo de atendimento, a gente dá essa ficha para o nosso cliente, faz ele assinar ali bem certinho e embaixo dela também vai ter autorização para que a gente possa postar alguma foto do resultado da sobrancelha, para que a gente não tenha problemas futuros. Então, gurias, quais os benefícios de higienizar a nossa sala? O primeiro deles é a segurança, tanto a nossa segurança quanto a do nosso cliente. Então é muito importante que realmente a gente cuide bem dessa parte para que a gente não faça uma contaminação cruzada. O segundo benefício é prolonga a vida útil das ferramentas. Então, se a gente higienizar a ferramenta da forma correta, deixar ela secando da forma correta, não vai acabar fazendo que a gente tenha que comprar outra ferramenta logo em seguida. Por exemplo, um Tebori. Vai fazer com que ele não enferruje, que realmente ele esteja bem limpinho para a próxima cliente e a gente consiga usar ele por mais tempo. O terceiro benefício é evitar multas ou problemas legais relacionados à legislação. Quando a gente faz uma nanopigmentação, todos os materiais que a gente utiliza, eles precisam ser certificados pela Anvisa. Por quê? Uma navalha, um Tebori ou então até um produto de brow lamination, tudo isso é testado antes em uma cliente real para que a gente saiba se vai ter problema de contaminação ou então vai dar alergia nessa cliente. Então, se já foi certificado pela Anvisa é porque ele funciona. Então, a gente realmente precisa estar dentro dessas normas, né? Para que se haja um problema futuro, a gente já tenha dado para a cliente realmente a ficha de anamnese e tudo esteja bem certificado dentro da legislação. Então, gurias, esse conteúdo agora em específico, ele é um dos mais importantes para mim. Por quê?
Ele pode ser usado tanto para você que está iniciando agora no design de sobrancelhas ou para você que já atua. Eles são passos que eu utilizo, né, no meu dia a dia, no meu estúdio, e que são muito importantes tanto para sua segurança quanto para a percepção da sua cliente. Então agora a gente vai falar sobre passos essenciais para a higienização da sua sala. Primeiro passo, gurias, é organização inicial. E a gente começa removendo qualquer objeto desnecessário que nos atrapalhe nesse primeiro passo, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu carrinho auxiliar e eu tenho o meu mocho. Isso tudo eu removo, eu passo eles para outro lugar, né? Pro outro lado da sala. Passo uma vassoura, um paninho, para que realmente a gente consiga remover todos aqueles cabelos, enfim, pelos até da sobrancelha que acabam caindo, né? Remover pigmento que caiu no chão. Então a gente tira tudo isso para que não nos atrapalhe. Além disso, guarde produtos e ferramentas em locais próprios para que realmente não haja nenhum risco de contaminação. Como a gente acaba usando muitas vezes Kibô ou desinfetantes, a gente precisa guardar pinças, tebores, pigmentos em outros locais, lugares próprios e adequados para isso, para que não haja uma contaminação ali de ter risco, né, de pegar um desinfetante na pinça, para que depois a gente não use essa pinça, né, na nossa cliente. Passo 2, limpeza geral. A gente precisa utilizar um pano úmido com desinfetante para passar no nosso chão, né, após varrer, e nas paredes. Muitas vezes a rena ou os pigmentos eles vão cair pelo balcão ou enfim na sua bancada, e aí a gente vai precisar higienizar. Então pode utilizar um pano úmido, né, com esse desinfetante que já vai estar ajudando bastante. Mas isso é para uma pessoa que está iniciando. Eu acho que você que já trabalha nessa área, eu imagino que vocês já higienizem a sala de vocês da forma correta, né? E a frequência disso pode ser diariamente. Se você tá com uma cliente uma atrás da outra, passe uma vassoura para realmente remover todos aqueles cabelos e limpe a sua bancada, mas o pano é essencial que seja passado pelo menos uma vez por dia. Ou então, se você vê que tem muito acúmulo de pigmento no chão, ou então, né, a sala já estava mais molhada, acabou entrando muita gente, ficou marcado o chão, já passa o paninho antes do seu próximo atendimento. Passo 3, mobiliário. Esse mobiliário ele precisa ser higienizado com álcool 70, até para evitar contaminações, né? Então a gente acaba passando na maca, no mocho, na bancada, né, onde a gente botou as ferramentas, e até para retirar aquele desinfetante, né, ou aquela água sanitária que acabou respingando por ali. E cuidar sempre também o tipo de produto que a gente vai passar na nossa sala para que não fique um cheiro muito forte e não incomode a nossa próxima cliente antes do atendimento. Gurias, incluam cuidados especiais também na hora de limpar. Por exemplo, o meu mocho ele é de couro, então eu não vou passar uma água sanitária no couro porque senão pode danificar ou até manchar. Então cuidem dos utensílios, né, dos mobiliários que tem no estabelecimento de vocês, porque senão a percepção do teu cliente sobre o teu espaço, sobre o teu estabelecimento pode ser desvalorizado se o nosso material tiver danificado. E para você que está iniciando, uma dica muito importante: use luvas para que a nossa mão ela não acabe sendo prejudicada, né? E use as máscaras também por conta do odor muito forte dos produtos químicos. E agora os passos essenciais para a higienização das suas ferramentas. E as principais ferramentas que a gente usa no design de sobrancelhas são pinças, navalhas, tesouras e até mesmo o tebore para realização da nanopigmentação. Passo 1. Pré-limpeza. O que seria uma pré-limpeza? Quando a gente utiliza uma pinça, por exemplo, e ela fica um pouquinho com resíduo de rena, enfim, quer tirar aquele pelinho depois que a gente já passou a rena e ela fica suja. A gente pega essa pinça, tesoura, ou se a gente estiver fazendo uma nanopigmentação, pega o tebore e lava ele com água corrente e sabão neutro para retirar todos esses resíduos. Passo 2, higienização manual. O que eu faço na minha higienização manual? Eu pego meu tebore, eu abro ele, ele tem 3 partes, então essas 3 partes elas precisam ser higienizadas. E aí eu largo esse tebore depois de passar na água corrente em cima de um paninho limpo, todas as partes dele, e isso eu vou fazer com a pinça e com a tesoura também. E aí eu borrifo uma quantidade bem generosa de álcool 70 e deixo secando até a minha próxima cliente chegar.
Claro que a minha próxima cliente vai ser daqui 10 ou 15 minutos, então dá o tempo de secar bem certinho e também não fica muito tempo, né, exposto ao ar livre para não pegar nenhuma contaminação. E agora o passo 3. O passo 3 é esterilização. Se você tem ou pretende ter produtos mais tecnológicos no seu estúdio, a gente tem esterilização por autoclave. A autoclave ela é um produto mais avançado para esterilização de ferramentas. Então, nesse produto, a gente vai pôr ferramentas de ferro ou então de aço e dentro dela a gente não pode pôr nenhuma ferramenta que tenha o cabo de plástico. Então, por exemplo, a gente tem uma pinça que tem um detalhe em plástico ou então uma tesoura, esse tipo de produto a gente não pode pôr dentro da autoclave. Então a gente utiliza um sabão enzimático para matar as bactérias desses produtos em específico. Então, meninas, para você que está iniciando, se você não tem condições, né, de comprar uma autoclave ou então não tem um sabão enzimático, você pode estar usando álcool 70 de uma maneira bem generosa que ele vai funcionar também na eliminação dessas bactérias. Cuidados extras e dicas de biossegurança. Então, quando a gente for fazer o nosso procedimento ou após ele, a gente precisa higienizar muito bem as nossas mãos. E o que seria higienizar as mãos? Passar um sabãozinho neutro, lavar na água corrente, secar bem ela e logo após passar um álcool 70. Pode ser álcool gel ou então um álcool líquido para matar qualquer bactéria que pode ter ficado. Agora falando sobre os materiais descartáveis. O que seriam materiais descartáveis? Escovinha, máscara, luvas e toucas. A gente tem alguns procedimentos que a gente precisa utilizar toucas na nossa cliente. Então, todos esses materiais, eles são descartáveis. Após cada atendimento, a gente precisa trocar e pôr no lixo, né? Não deixar nada em cima de superfície ou então utilizar de novo essa luva na nossa próxima cliente. A gente precisa trocar, porque às vezes pode ser que fique ali uma bactéria ou algo na luva, então a gente já tira ela e põe no lixo. E agora, gurias, um ponto muito importante dentro da biossegurança é o gerenciamento de resíduos. A gente precisa pôr objetos cortantes ou infectantes dentro de uma caixinha própria para eles. Essa caixinha se chama Descarpac. A gente precisa ter ela para que realmente aqueles objetos não contaminem o profissional que vai ser responsável por o recolhimento do lixo, né? Porque como ele é cortante, pode ser que pegue na pele ou na mão, enfim, esses objetos precisam ser sim descartados da melhor forma. Quando a caixinha de Descarpac ela estiver cheia, a gente precisa se reportar a uma agência de saúde ou então a prefeitura da sua cidade para que ela consiga recolher e descartar da melhor forma. E agora, gurias, eu vou compartilhar com vocês um checklist da minha rotina de limpeza de ferramentas e do ambiente, que para mim funciona dessa forma, mas você pode adaptar como funciona para você. Minha rotina de limpeza. No início do dia, eu passo uma vassoura e um paninho úmido, porque a gente já acabou limpando no dia anterior a nossa sala. E a cada atendimento a gente passa uma vassoura também para remover todos aqueles cabelos, né, que ficaram durante o dia. Agora, de noite, a gente já pega e faz uma limpeza um pouquinho mais pesada, que seria aquela com os produtos químicos que eu acabei citando antes. Passa, né, um produto químico no chão, na parede, na tua bancada, para que realmente fique bem limpinho, para no outro dia a gente só entrar e a sala já estar pronta. Higienizar as ferramentas a cada cliente. Então, a cada cliente que passa, a gente faz aquele mesmo processo. Lava ela em água corrente, deixa ela num paninho e passa generosamente o álcool 70 para que quando chegue a nossa próxima cliente já esteja tudo esterilizado. Reabastecer materiais regularmente. Materiais descartáveis, né? Então, terminou minha máscara, terminou minha luva, já vou ir atrás disso para que realmente não falte no nosso próximo atendimento. Como se organizar para fazer isso? Depois de um tempo a gente acaba pegando o hábito e a gente faz isso por conta própria. Mas se você está no início, para você não esquecer de nenhum passo, pode ter um diário, né? Para que você anote tudo no seu celular, ou pode ser físico, um caderninho ou então um bloco de notas mesmo no computador ou no celular. Anota ali todos os passos que você precisa seguir, que já vai estar te ajudando nesse início. Tá? E por que eu montei esse checklist? Quando eu iniciei, eu tinha um espaço junto com todos os outros, né, do salão.
Então era unha, era cílios e cada pessoa tem uma forma, né, de higienizar o seu local. Então, quando o meu estava desorganizado, ou enfim, quando eu ia em outros profissionais, a gente acaba reparando, né? A gente vê a organização da pessoa, vê se o chão tá limpinho. É normal de nós mulheres reparar nisso. Então, como eram várias mulheres ali no local, a gente precisava ter um checklist montado para que a gente não se perdesse, senão a gente acaba limpando, né, o espaço só no final do dia. Então, todas as clientes que passaram até o final do dia, elas têm que ter o mesmo conforto da primeira que chegou. Então, eu montei esse checklist realmente para me ajudar e ficar mais fácil para eu conseguir me organizar e entregar realmente uma experiência adequada para minha cliente, que ela se sinta confortável e segura. E eu acredito que esse checklist ele vai te ajudar agora no seu início ou aprimorar o seu trabalho caso você já atue na área. Então nesse vídeo a gente viu higienização da sala e das ferramentas, cuidados extras com biossegurança e a importância de criar uma rotina prática e eficiente. E agora me conta nos comentários como você organiza a sua sala no seu dia a dia. Se você gostou dessas dicas, não esquece de me seguir, curtir esse vídeo e compartilhar para que você não perca as próximas dicas do design de sobrancelhas. A saúde da sua cliente começa no seu cuidado com as ferramentas e o ambiente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.